Bom dia a todos. A gente vai dar início agora ao quarto dia de evento do Enkpós, e esse é o último dia de mini curso. A gente vai ter a apresentação aqui da professora Sueli Costa e do professor Renato Lopes. Eles vão estar apresentando para a gente mais um dia do mini curso sobre matemática discreta e aplicações. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui dos professores. A professora Sueli Costa, ela possui graduação em matemática pela Unesp e mestrado pelo ICMC, da USP São Carlos, e doutorado pela Unicamp. Também fez pós-doutorado no Institute for Advanced Study em Princeton. E atualmente ela é professora do Instituto de Matemática da Unicamp. O professor Renato, ele tem graduação e mestrado em engenharia elétrica pela Unicamp, e doutorado em engenharia elétrica pela Georgia Institute of Technology. E atualmente é professor do Departamento de Engenharia Elétrica da Unicamp. A gente gostaria de agradecer a participação dos professores, a contribuir bastante para o evento, e também aos participantes que estão aqui com a gente nesse dia de mini curso. Eu passo a palavra para a professora Sueli. Ok. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia do minicurso de Matemática Discreta na área de comunicações. Então, dando sequência à última, as últimas, está todo mundo vendo a tela? Está compartilhada a tela direitinho? Sim, professora. Então tá, obrigada. Então, a última coisa que a gente falou na aula passada foi sobre os problemas computacionais, a relação desses com a aplicação de criptografia, com uma breve introdução à apresentação do professor Ricardo Tarrabi, que falou sobre o uso desses conceitos em criptografia, né? Então, como foi comentado, quer dizer, são dois problemas na área de criptografia de reticulados que são particularmente importantes, que é o problema de encontrar o vetor de norma mínima, e, obviamente, isso aí em dimensões altas, né? E o problema de encontrar o vetor mais próximo, que corresponde a decodificar corretamente, né? Então, dando sequência, ainda eu tinha citado a referência essa referência do Piketty, é bem interessante, ela está disponível, então, para quem quiser, complementando aquilo que o Renato, o Ricardo falou ontem, usar fotografia. Uma outra sub-área de segurança que aparece reticulados é o que eles chamam de wiretap channel, né? Nessa área, que é um pouco diferente do que o professor Ricardo falou ontem, é interessante porque, além do dos parâmetros de densidade, aparece também a série θ, que é uma série associada a reticulado. Essa série, eu não vou nem entrar com a definição, o primeiro termo dessa série, ele entra justamente o kissing number lá, que a gente comentou ontem, que é o número de bolas que tocam lá, que é o conjunto de vetores de norma mínima do reticulado. E aí, o que você tem, em geral, quando trabalha com esse tipo de problema, é que você tem um custo-benefício lá. Você quer um reticulado que seja bom para a densidade, mas, ao mesmo tempo, não tenha muitos vetores de norma mínima, né? Então, o que é uma coisa complicada. Então, você tem que ver o que afeta mais, o que afeta menos, e entra também o que eles chamam de codificação que vai a partir de um outro subreticulado. Esse é um assunto que certamente o professor Renato vai colocar, que no fundo, você vai fazer uma escolha de pontos do reticulado. Isso aqui é a série θ, que eu vou saltar rapidinho, né? Uma escolha de pontos do reticulado através de um subreticulado dele, certo? Então, e a gente tem, quando eu pego um subreticulado e um reticulado, eu tenho uma noção do número de pontos do quociente deles, e é esse quociente que vai servir para a codificação, que é o volume do reticulado mais fino dividido do mais grosso dividido pelo volume do reticulado mais fino, né? Tá. Eu vou começar a falar agora sobre um outro tema, que é
códigos lineares para a gente associar códigos lineares a reticulados. Quer dizer, o professor Marcelo Filho falou de códigos, né? Eu vou retomar um pouquinho a noção de códigos nos inteiros módulo Q, né? Definido nos inteiros módulo Q, e aí ver como que a gente associa um reticulado a um código, né? Eu vou fazer de uma da maneira possível, você tem várias maneiras onde isso é utilizado, né? Eu vou falar de uma delas, que é a chamada construção A, né? Então, o que para isso, só recordando rapidamente, o anel dos inteiros é quando a gente trabalha em aritmética, né? Com os restos módulo Q, né? Eu opero o resto módulo Q. Eu vou dar alguns exemplos para quem não está acostumado com a notação. E esse anel aqui, ele vai coincidir de ser um corpo, se eu tiver que o Q for um número primo. Ele vai ser um corpo que daí eu vou ter inversos multiplicativos para números que não são não nulos desse conjunto. Então, só recordando ou dando uma ideia rápida, para quem não está acostumado com as notações. Por exemplo, se eu estou trabalhando com Z2 são os códigos binários. Eu trabalho com o conjunto 0 e 1, pensando nisso como o resto da divisão por 2. Então, quando eu somo, se eu tenho resto 0 significa número par, e resto 1 significa número ímpar. Então, se eu somo par com par, dá par. Se eu somo par com ímpar, dá ímpar. Se eu somo par com ímpar, dá ímpar. E se eu somo par, ímpar com ímpar, dá um número par. Então, assim, em termos de soma nesse conjunto, eu tenho essa operação. Produto, eu vou ter esses números aqui. Mas o resultado sempre fica dentro do conjunto. Então, Z2 é o conjunto formado por 0 e 1, e eu tenho essas duas operações. O Z3, por exemplo, eu posso ter, quando eu estou dividindo por 3, eu posso ter resto 0, resto 1, resto 2. E aí, na hora que eu opero, de novo, se eu tenho resto 0, significa que é um número que é múltiplo de 3, né? Então, fica 0 por 0, consumo 0 dá 0, 0 com 1 vai dar 1, né? Resto 1, 0 com 2 vai dar resto 2, certo? E aqui também, quando eu tenho resto 1 e quando eu tenho resto 2. Então, vejo que quando eu tenho um número que tem resto 1 quando eu divido por 3, com outro que tem resto 2, resto 1, resto 2 dividido por 3, eu vou ter que a soma vai dar um número que é divisível por 3, então o resto é 0, e por assim vai. E aqui também é multiplicação. O que é importante notar é que essas duas operações, elas não saem do conjunto. O conjunto é 0, 1, 2, vai continuar 0, 1, 2 a hora que eu opero. A mesma coisa para os inteiros módulo 5. Então, por exemplo, se eu pego 3 com 3, né, resto 3 com resto 3, 3 mais 3 dá 6, que é resto 1, né? E por aí vai, certo? Multiplicação idem, né? Se eu pego 3 vezes 3, dá 9, mas resto 5, isso aqui dá 4. Então, essas são as operações que a gente faz módulo, né? E os códigos são construídos nesse conjunto finito, né? Com essas operações. Um código linear, ele vai ser o que a gente chama um subgrupo aditivo, quer dizer, quando eu somo, continua caindo dentro do meu conjunto, né? Então, por exemplo, eu vou dar 2 exemplos para ficar um pouco mais concreto. Se eu pegar os múltiplos do vetor 1, 3, mas eu estou trabalhando nos inteiros módulo 7, isso é resto de divisão por 7, né? O que é esse 1, 3? Esse 1, 3 é 1, 3, 1, 3, multipliquei por 1, deu 1, 3. Quando eu multiplico por 2, ele dá 2, 6. Mas quando eu multiplico por 3, ele vai dar 3 e 9, mas eu estou trabalhando o resto 7, dividido por 7. Então, 9, quando eu divido por 7, resto 2. Aí, 4 vai ficar 4, multiplico 3 por... Estou multiplicando os 2 por 4, né? Então, 4 fica 12, mais resto 7 12, resto 7 é 5. Então, eu fico com esse conjunto de pontos quando eu opero nesse conjunto Z2 a 7. Então, isso aqui vai ser um exemplo de um código, a gente vai ver depois, é um código que vai estar contido no Z7 ao quadrado, certo? Que é de 0 até 6, cartesiano de 0 até 6. Um outro exemplo, só para ilustrar via transformação linear, né? Lembra que a gente falou do código do robô de tripla repetição? Isso é,
eu tenho um robô que eu quero movimentar para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, e a codificação de fonte, ele seria assim, simplesmente os pares 0, 1, né, que são quatro elementos, né? Mas, quando eu faço o código de tripla repetição, vou estar levando um para B qualquer, que aqui pode ser 0, 1, aqui pode ser 0, 1, no AB, 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 3 vezes. Então, para escrever matricialmente, é a mesma coisa que pegar uma matriz, eu estou indo do Z2 ao quadrado, é a mesma coisa que a gente trabalha no RN, para quem não está acostumado a trabalhar nos inteiros módulos lá, eu vou do Z2 ao quadrado, no Z2 à sexta, e só que a imagem desse aqui, ela vai ser um conjunto só de 4 pontinhos, porque eu só vou ter 1, 0 e 0, 1 aqui. Vai ser um conjunto de 4 pontos no conjunto de 64 pontos, que é o Z2 elevado à sexta, certo? Esse é um código escrito de uma maneira de código linear. Então, essa aqui é a matriz geradora desse código, certo? É isso. Então, recordando então essa parte de código, como que a partir de códigos eu vou construir reticulados? Uma maneira de construir reticulados, eu faço o seguinte, eu considero, isso aqui são os inteiros elevado a n, e eu projeto ele nos inteiros módulo q elevado a n. O que é isso? Então, para um x1 qualquer, eu faço o valor do resto dele quando eu divido por q. Então, por exemplo, se fosse o q igual a 7, e eu pego o número 9 aqui, o que vai aparecer aqui é 2, né? E assim sucessivamente. Então, eu saio do Zn e vou parar no Zqn, que é um conjunto finito, né? Quer dizer, cada símbolo desse aqui só está valendo de 0 até q-1, né? E quando eu tenho esse conjunto aqui, e eu pego um código linear aqui nesse conjunto, e pego a imagem inversa dele aqui, ele vai dar um reticulado. E é 6 só se eu tiver um código linear aqui. Então, o reticulado, via construção A, ele é construído via imagem inversa de um código linear. Vamos ver geometricamente como é que é isso, que é um conceito bem intuitivo. Aqui tem depois a outra caracterização e eu volto, quer ver? Então, eu vou pegar aquele mesmo código que a gente tinha lá no Z7 ao quadrado. Quem que era o código? Era o gerado pelo 1, 3. Gerado pelo 1, 3, eu vou multiplicando, multiplicando, até que na hora que eu multiplico por 7, ele vai dar 0, 0, porque é divisível por 7. Então, esse aqui é o meu código, contido no Z7 ao quadrado, certo? Quem é ele? Desenhando ele aqui, olha, veja. Esse aqui, eu estou pegando o 0, 0, eu peguei o 1, 3, aí eu pego o 2, 6, aí ele estaria mais 1 aqui, mas na hora que eu faço o módulo 7, ele vai dar esse pontinho aqui, que é o ponto 3, 2, certo? Depois aqui, aqui ele vai dar o seguinte aqui, que é o 5, 1, o 4, 5, depois o 5, 1, depois o 6, 4. Então, o código, ele vai morar numa caixinha que tem tamanho 7 e tamanho 7. 0, 1, 2, 3, 4, 6 aqui, e aqui 0, 1, 2, 3, 4, 6. É uma caixinha que tem 44 elementos, mas dessa caixinha eu estou usando só os pontinhos daqui de dentro. Quem vai ser o reticulado associado? Na verdade, o que eu vou fazer é espalhar essa caixinha pelo plano inteiro, deslocando 7 de assim e 7 de assado, quantas vezes for necessário. Então, quando a gente olha, ó, aqui, esse é o reticulado, só que eu desenhei só 4 caixinhas aqui, mas ele vai espalhar pelo plano inteiro. Então, a construção A é uma coisa bem natural. Eu tenho um código que está definido num conjunto finito, num ZQ elevado a N, e eu espalho isso aqui e fabrico um reticulado na dimensão em questão aí, só que ele vai ser um subreticulado dos inteiros, que é formado onde cada um desses bloquinhos aqui, ele replica o código que eu saí. Então, isso ilustra bem a história do que é a construção A. Aí tem algumas propriedades da construção A. O número de códigos, ele vai ser o Q elevado a N dividido por aquilo, não dá para entrar em muitos detalhes. E uma coisa interessante é que quem que é a matriz, se eu sei uma matriz geradora do reticulado, do código, quem que é a matriz geradora do reticulado? Ela vai ser a matriz geradora do código, ela vai aparecer aqui nessa forma aqui, nesse primeiro bloco aqui, que é um bloco coluna.
aqui aparece 0 e aqui aparece Q vezes a matriz de identidade. Aqui. Então, aqui eu tenho uma matriz que é K por K, porque o código meu tem dimensão K, né? Tem K elementos gerado por Q elevado a K, no fundo. E é isso aqui. Eu vou dar um exemplo que daí ilustra bem o que eu estou falando aí. Então, vamos lá. Ó. Então, lembra que no código do robô era essa a matriz geradora, essa aqui, ó. Então, a matriz geradora do reticulado, ela vai pegar esse bloquinho, é o bloquinho da identidade, quando eu tenho uma matriz geradora no formato identidade aqui, mais uma outra matriz qualquer aqui, certo? Identidade aqui, mais uma matriz qualquer aqui. Eu vou complementar isso aqui, aqui vai ser uma matriz de zeros, e aqui é uma matriz, como aquele código era binário, vai aparecer tudo 2, aqui é a matriz 2 vezes a matriz de identidade aqui. Então, essa é a matriz geradora do reticulado quando eu tenho o código binário gerado por essa matriz aqui, certo? Então, eu tenho uma relação entre a matriz geradora do código, a matriz geradora do reticulado, ela vai ser uma matriz que é 6 por 6. O meu reticulado vai estar no R6, né? Ele vai ser um subconjunto do Z, a sexta no R6. Mas a matriz dele é construída nesse formato aí. Quando a gente pega o código gerado pelo vetor 1, 3, como ele está indo do 1 para o 2, o que eu chamo de matriz de identidade é só o 1 aqui. Então, a minha matriz geradora é o 1, 3. E aqui vai aparecer o 0, 7, que é 7 vezes a identidade mais 1 por 1. Então, para aquele código 1, 3 contido no Z7, o meu reticulado vai ter essa matriz geradora aqui. Tá? Eu tenho uma relação entre a matriz geradora do código e a matriz geradora do reticulado. Qual que é a vantagem, ou que vantagens eu tenho quando eu trabalho com reticulados que são obtidos a partir de códigos? Primeiro que eu posso, eventualmente, usar a estrutura do código no processo de codificação e decodificação. Então, lembra lá das coisas de criptografia? Então, eu posso usar uma matriz gerada por código, onde a chave privada, ele sabe que é gerada por um código, certo? E na chave pública, eu ponho uma base muito ruim daquele reticulado. Estou falando de maneira bem grosseira, certo? Então, isso é uma estratégia. A segunda é que é possível determinar o vetor de norma mínimo, por exemplo, que é um problema difícil, quando eu sei que ele vem de uma maneira mais simples, quando eu sei que ele vem de um código, porque os elementos do código, né, eu posso procurar o vetor de norma mínima dentre os vetores do código. Quando eu tenho código de binários, quando a construção é feita em cima de código binário, dá para associar, inclusive, com a distância de Hamming, né? Por exemplo, lá, a distância do código, a distância ao quadrado lá do código do reticulado gerado por um código C, ela vai ser o mínimo entre 4 e e a distância de Hamming do código C, certo? Então, você tem... Essa é uma relação que vale para códigos binários, que mostra quão mais fácil é achar o vetor de norma mínima, mesmo que esteja em dimensão muito grande, quando o código é construído, quando o reticulado é construído a partir de código. Né? Aqui tem alguns exemplos, eu não quero tomar um passar do tempo, deixa eu olhar, então vamos para frente. Aqui, alguns exemplos que eu vou deixar depois os slides disponíveis, que vocês podem ver depois, certo? Assim, como que você, dado um código, quem é a matriz geradora, por exemplo, esse código aqui, eu estou olhando para a matriz geradora desse código, aqui ele está trocada a matriz. Depois eu corrijo. Ah, não, mas está transposta dessa aqui, tá bom, tá certo. Então, a matriz do código seria essa aqui, né, essa aqui, e esse aqui é a matriz, tem um Tzinho de transposta, está correto aqui. Tá. Outras construções de reticulados a partir de códigos, elas envolvem a construção A estrela, que é uma construção variada, construção B, tem construção C, C estrela, D, D', D, tem muitas construções de reticulado a partir de códigos, seja um código, ou seja um códigos encaixado, uma sequência de códigos, certo? Uma outra aplicação que aparece para reticulados é quando a gente visa a transmissão através de canais que têm desvanecimento, que é o chamado do tipo Rayleigh. Uma coisa é o canal gaussiano, eu estou supondo que o erro é distribuído como se fosse uma distribuição gaussiana mais ou menos uniforme, né? Os ruídos, né, são.
Mas você tem outras transmissões que são canais com desvanecimento. Nessas transmissões, entram outros fatores que a gente não mencionou de código, só para fazendo uma visão panorâmica de outras coisas, que o reticulado, é importante que o reticulado tenha diversidade máxima, já vou dar um exemplo o que é isso, e que ele tenha uma distância produto, para ter uma boa performance, que ele tenha uma distância produto grande, distância mínima produto grande. Então, por exemplo, se eu fosse trabalhar em dimensão 2, na prática isso não é muito razoável, mas assim, eu sei, se eu quero transmitir bem tanto para canal gaussiano como para canais com envelhecimento, esse aqui é o reticulado hexagonal, que é muito bom para gaussiano, porque ele tem a melhor densidade nessa dimensão. Mas se eu olhar para o canal com desvanecimento, a distância produto ela vai ser zero, porque eu vou ter pontos, distância produto é produto das coordenadas do reticulado. Então, não é bom. Então, o que eu faço é rotacionar isso aqui da melhor forma possível para ter uma distância produto máxima. No caso do hexagonal, é possível mostrar que a maior distância produto você consegue com uma certa rotação e que ela vale 1/4, certo? Então, assim, esse seria um bom reticulado. Obviamente, a densidade dele não muda em relação a esse, lembra que rotação não afeta a densidade, dilatação também não. Mas a rotação afeta a distância produto. Então, esse é um outro parâmetro que pode ser discutido em reticulado. Em geral, ele é usado para produzir ter um cálculo possível disso. Essas construções são feitas via teoria algébrica dos números, que é uma outra vertente de pesquisa, que tem vários alunos que têm trabalhado nisso. Aqui está só um exemplo de citação, certo? Tá. E eu vou completar a minha apresentação hoje falando de uma outra conexão de reticulados, que é a conexão entre reticulados e códigos esféricos. Bom, o que é um código esférico? Um código esférico é simplesmente, posso pensar num código esférico, simplesmente como uma distribuição de pontos em cima de uma esfera. Certo? Então, de um modo geral, o que você vai estar interessado é que esses pontos estejam o mais afastado possível um dos outros, tá certo? Então, quando eu estou em dimensão 2, a esfera vai ser um círculo, né? E é fácil ver que isso aqui depois eu vou colocar, que eu tenho a melhor distribuição possível vai ser uma espécie de rotação, ou se eu fizer uma reflexão, tem que ser uma reflexão a partir de um ponto que tenha boas coordenadas, tá certo? Então, por exemplo, esse aqui é um código esférico que é obtido por reflexão através desse plano e desse plano, mas desse vetor aqui, né, eu faço ou por uma rotação desse pontinho em relação a isso aqui, e esse aqui é um código obtido por reflexão através dos dois eixos aqui desses vetores que estão aí, que não é um bom código. Então, essa coisa de reflexão e rotação tem a ver com um grupo de transformações, a gente já vai falar nisso. Bom, mas enfim, dimensão 2 é muito simples você saber o que é um bom código com tantos pontos. Aí ele vai pegar o polígono que a gente faz com aquele ponto. Ele é o melhor possível, não tem dúvida. Mas já em dimensão 3, a gente não sabe muita coisa. É incrível, né? Em dimensão 3, esse desenhinho é para ilustrar um fato. Em dimensão 3, por exemplo, se eu tenho 3 pontos, a melhor distribuição vai ser um triângulo. Se eu quero distribuir 3 pontos numa esfera tridimensional, né? 3 pontos vai ser um triângulo na diagonal da minha esfera. 3 pontos, tudo bem. 4 pontos vai ser um tetraedro inscrito nessa esfera. Também aí bem intuitivo, certo? Mas se eu pegar 8 pontos, a gente esperaria que fosse um cubo, e não é, certo? Por quê? Porque o desenho não está muito bem feito, ele é um pouquinho mais achatado aqui, porque a melhor distribuição com 8, quer dizer, melhor distribuição no sentido de aumentar ao máximo a distância entre os pontos, ela vai ser no que a gente chama, é um prisma rotacionado. Isso aqui está aqui a base de cima eu rotaciono e achato um pouco ele para ele dar a distância máxima. Resumindo, em dimensão 3, a gente só conhece os melhores códigos esféricos para número de pontos até 8 e 24 pontos, e só. Então, quem tiver desafio aí, faz desafio. Quer dizer, 13 já não se sabe qual é a melhor distribuição de pontos.
São problemas, assim, que a gente consegue descrever muito rapidamente, mas que são difíceis de resolver, de fato, provar. Tá. Aqui tem algumas referências, com mais detalhes, etc. Como é que a gente vai chegar em conexão com códigos esféricos? A conexão com códigos esféricos, ela vai se dar quando eu tenho um código esférico de reticular, que é especial, no sentido que ele é um código que é gerado por um grupo ortogonal de matriz. Isso é, o que é um grupo comutativo de códigos? Eu vou pegar uma matriz, um conjunto de matrizes ortogonal, pegar um subgrupo das matrizes ortogonais, e ponho um pontinho em cima da minha esfera, e aplico meu conjunto, meu subconjunto, meu subgrupo das matrizes ortogonais para fabricar um código. Então, é um código que tem mais estrutura. Eu gero, é como se fosse a rotação lá no plano. Ele é gerado por uma matriz e um pontinho, e aí eu faço, certo? Então, no RN vai ser um conjunto de matrizes que formam um grupo, né? E a gente consegue, aí um teorema de matemática, certo? Uma forma canônica para um grupo comutativo de matrizes, né? De ordem M. Se eu tenho M, um grupo comutativo de ordem M, ele vai ter sempre uma cara que é a seguinte: vão ser bloquinhos de matriz de rotação e completado com sinais mais e menos 1 aqui, certo? O que a gente chama grupo de matrizes comutativos aqui, né? Sem bloco de reflexão, é quando os bloquinhos são todos de rotação, certo? Então bloquinho todo de rotação. E o que você consegue mostrar é que, se você tem um grupo desse tipo aqui, ele vai estar associado a reticulado. De que forma? A gente vai usar uma transformação, né? Que vai eu vou usar o que a gente chama o toro, né? Então, aqui, a gente tem, toda vez que eu tiver um grupo, eu vou passar muito por cima, depois vocês olham, estou à disposição para as dúvidas. Toda vez que eu tiver um código esférico, que é a imagem de um grupo comutativo de matrizes sem bloco de reflexão, tudo bloquinho de rotação, ele, obrigatoriamente, ele vai ser esse código, a imagem inversa desse código, ela vai ser um reticulado na dimensão metade. Então, aí a gente vai poder usar algumas coisas de reticulados, inclusive no processo de codificação e decodificação. Eu vou dar o exemplo, que acho que isso ilustra bem, né? Que é o seguinte: eu vou pegar a transformação que vai do R2 para o R4, que é essa transformação que está aqui. Essa transformação ela vai levar o R2 no R4 num toro planar. Por que isso? Porque a imagem do retângulo, que vai de 0 até 2π1, até 0, 2π2, esse cartesiano aqui, ele vai estar contido numa esfera lá, ele vai identificar os bordos, ele vai estar contido numa esfera do R4. Depois eu mostro o desenhinho, e aí fica mais fácil de olhar. Qual que é a ideia? Eu vou ter um retângulo, no fundo essa ideia, eu vou ter um retângulo, que eu vou colar e jogar numa esfera lá do S3, e ele vai dar no R4. E esses pontinhos do reticulado aqui que vão fazer parte do meu grupo, do meu código esférico lá no R4, que é a imagem do grupo comutativo. Tá? Então, aqui tem dois exemplos. Então, por exemplo, eu tenho aqui um toro, um retângulo, né? Então, tem um valor para o A e para o B. O que a gente chama de vetor inicial é o que determina esse tamanho e esse tamanho. E o reticulado associado. E aqui a gente tem um outro, né? E o reticulado associado. E a gente vai ter que, como código esférico lá, a gente vai ter... a gente tem, no da direita, a gente vai ter o melhor código esférico possível, com 25 pontos, os dois têm 25 pontos, no R4, quer dizer, a melhor distribuição possível de 25 pontos no R4, desde que, mas é restrito aos códigos que são de grupo comutativo, que não são todos os códigos esféricos, certo? Então, é isso aí. E, por último, quando a gente trabalha com esse tipo de código de grupo comutativo, ele não é bom do ponto de vista de ocupar o espaço todo, porque ele vai estar contido numa coisa que é bidimensional lá no R4. O bom seria preencher o S3 inteirinho.
Então, o que você faz, uma estratégia que você faz é preencher por camadas com esses TODs, é uma das coisas que tem trabalhado. Eu vou passar muito por você. Só em função disso, a gente consegue achar limitantes para o número de pontos num grupo comutativo que tem a ver com o reticulado, tá certo? Então, e aí, eu vou só passar o desenho. Aqui são os códigos ótimos comutativos que a gente consegue encontrar usando o reticulado, certo? Código via grupo comutativo. E esse aqui é o conceito que eu falei. Como que você faz? Cada um desses é um código de grupo comutativo, e aí você preenche a esfera usando o código de grupo comutativo. Então, é essa a ideia, só para mostrar como é que a coisa está. Aqui tem alguns exemplos, né? Como é que é feito o processo, repetindo lá a figura. E aqui tem as coisas, o que você consegue fazer em dimensão 4 para colocar muito mais pontos do pessoal do grupo comunicativo. E um outro exemplo que a gente trabalhou, que usa justamente o código de LIT, que a gente vai trabalhar com código de reticulado de boa dimensão na dimensão metade, reticulado de boa densidade na dimensão metade, a gente constrói no R48 um código com boa distância mínima e um grupo associado. Então, essa é a ideia, usar reticulados, bons reticulados na dimensão metade para construir códigos na dimensão dobro. Então, isso só vale para a dimensão par. Tá, eu vou encerrar por aqui, que está na hora já do professor Renato começar. Eu agradeço a todos pela audiência, a organização do evento, né, pela oportunidade de divulgar esse grupo de pesquisa. Tem meu e-mail aí para maiores informações. Eu vou deixar esse conjunto de slides aí disponível para vocês. E quero introduzir rapidamente o professor Renato Lopes, e principalmente agradecer ao professor Renato Lopes, da área do Departamento de Comunicações, da Faculdade de Engenharia Elétrica, certo? Tem trabalhado com diferentes aspectos da área de telecomunicações, e vai colocar para vocês algumas coisas que ele tem feito no contexto específico, usando reticulados, tá certo? Quero agradecer também ao Renato por ter se disposto a vir, dentro desse nosso propósito, né, de fato, conectar tópicos de pesquisa em matemática com a área de comunicações, tá certo? Renato, mais uma vez, obrigado, seja muito bem-vinda. Né? Eu vou sair da apresentação aqui, para você colocar a sua. Muito obrigado, Sueli. Antes de começar, eu queria saber se eu posso chamar o Henrique, Sueli. O Henrique está querendo entrar aqui na apresentação. Eu posso passar o link para ele? Pode passar, professor. Tá, então deixa eu só passar aqui. Obrigado. Pronto, já passei, ele já entra aí. Bom, muito obrigado pelo convite, Sueli, é uma honra estar aqui. 19 pessoas interessadas nesse assunto, é um número realmente notável, achei muito bacana isso, a organização. E é uma oportunidade de tentar mostrar para vocês como que a gente usa essas coisas todas em telecomunicações. Então, a ideia da minha apresentação é ela tentar focar mais em o que o reticulado traz para a gente nos problemas de telecomunicações. O que a gente ganha ao usar reticulados, quais são as figuras de mérito, né, quais são as medidas importantes do reticulado dentro de um problema de telecomunicações. Então, eu vou tentar focar mais nesses aspectos. Espero que vocês gostem e que vocês saiam com uma compreensão boa de como a gente usa essas coisas. Então, ele está pegando a janela aqui. Vocês estão enxergando bem a janela? Sim. Tá, joia. Então, em certo sentido, vai ser uma apresentação um pouco mais básica, assim, ela vai mais tentar estabelecer qual é o problema e como que eles são usados.
As referências para essa apresentação são principalmente essas três que eu estou colocando aqui. O livro do Zamir, que é um cara que trabalhou muito em reticulados, fez muito esse mapeamento entre reticulados e comunicações, provou muitas das propriedades boas que reticulados têm para telecomunicações, já teve aqui na Unicamp falando sobre isso. Então, essa talvez seja a grande referência de aplicação de reticulado para telecomunicações. Tem esse livro de comunicações digitais aí, Digital Communication, do Barry e Liam Messerschmitt, que eles também falam um pouco sobre isso. E tem, talvez principalmente, esse paper, Modulation and Coding for Linear Gaussian Channels, do Fournay e do Ungerbeck, que é um paper, em 40 e poucas páginas, eles falam basicamente tudo que vocês precisam saber sobre comunicações. É um paper absolutamente rico, bem escrito, com uma visão global do problema. Claro, ele deixa detalhes de lado, mas é um paper que eu acho uma referência. E, na verdade, é um paper muito interessante no sentido de que ele está nesse número de outubro de 1998 da revista de Teoria da Informação, que é um número que celebrou os 50 anos do paper do Shannon. Então, nessa revista, nesse número, só tem paper convidado, todos são surveys muito bem feitos, muito bem escritos, muito bem trabalhados, de aspectos que surgiram a partir do paper fundamental lá do Shannon em 48. Então, esse paper eu acho muito, muito interessante. Vocês conseguem enxergar meu mouse? Eu nunca fiz a apresentação desse jeito que eu estou fazendo agora. Vocês veem meu mouse? Se eu precisar apontar, dá para ver. Se eu precisar apontar alguma coisa, então vocês vão enxergar. O que esse paper do Shannon de Teoria da Informação de 48 ele diz? Ele diz que qualquer problema de transmissão de informação, transmissão pensada no sentido bem amplo, já falo mais sobre isso, ele pode ser escorado em bits, na transformação do problema no problema de bits. E basicamente o Shannon divide o problema da transmissão em dois subproblemas. Um problema que ele chama de codificação de fonte, em que você tem uma fonte de informação, pode ser uma fonte analógica, como o meu sinal de voz aqui, que está entrando nesse microfone, isso aqui tem uma corrente elétrica aqui dentro, que depende do tempo, é um sinal a tempo contínuo aqui. Essa fonte pode ser sua conta bancária, pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser o que seja, mas você, para transmitir ela, você vai fazer um processo em que você vai transmitir essa fonte em bits. Você vai pegar esses bits, vai transmitir, e depois que você transmitir, você vai do outro lado recuperar esses bits e vai decodificar. A partir dos bits, você vai dizer o que foi, o que era a fonte original. Por isso que eu botei ali no final, fonte entre aspas. Esse processo de transmissão que eu coloquei aí no meio, a gente vai desmembrar ele um pouco mais para frente, mas ele é pensado num termo muito genérico. Não precisa ser transmissão, assim, tipo o que está acontecendo agora da minha voz chegando até vocês. Isso pode ser um armazenamento. Você grava... essa apresentação está sendo gravada agora. Essa gravação é uma transmissão nesse sentido. Você está pegando o dado, botando na nuvem, botando no seu HD externo, botando no seu pendrive, e depois de um tempo você vai recuperar os bits que foram gravados. Então, essa transmissão aí no meio, ele pode ser pensado de uma forma bem genérica. De qualquer forma, o ponto aqui o Shannon mostrou que esse processo de levar a fonte de um lado até a fonte, entre aspas, do outro, a reconstrução da fonte, você não tem perda de dividir ele desse jeito, em um processo em que você primeiro transforma a fonte em bits e depois você resolve o problema de transmitir esses bits de um lado ao outro. Então a gente vai começar falando desse processo, que eu chamei aqui de codificação, na verdade uma codificação de fonte. Opa, ele voltou. É um processo de codificação de fonte. Ah, tá aqui. Esse é o cara, pronto. Esse processo aqui, que transforma a fonte em bits, e do outro lado eu quero, dados bits, eu quero recuperar a fonte. O Shannon mostrou que se você estabelecer uma medida de distorção, o quanto que eu posso errar entre a fonte original e a fonte reconstruída aqui. Então, se você der um limitante para o quanto que você pode errar, ele te diz, então, para fazer isso, você precisa, no mínimo, de um determinado número de bits para codificar essa sua fonte, para representar essa fonte. Então, o jogo aqui eu quero ter uma distorção, eu quero cometer um determinado erro, e
Para essa distorção, eu quero ter o menor número de bits possível aqui. Quanto menos bits eu tiver, menos bits eu tenho que transmitir, menos bits eu tenho que armazenar. Então, a codificação de fonte, o objetivo é representá-la com poucos bits. Qual é a maneira clássica de se fazer isso? É um dispositivo eletrônico que se chama um conversor analógico digital. Não é isso que ele faz na prática, mas conceitualmente a gente pode interpretar que o processo que ele executa é dividido também em dois. Eu tenho a minha fonte aqui, e a primeira etapa que eu vou fazer, aqui é a minha fonte, então, analógica. A primeira coisa que eu vou fazer é essa operação que eu chamei aqui de amostragem. O que eu vou produzir nessa amostragem são uma sequência discreta agora de valores, que são basicamente eu medir o valor da fonte aqui. Qual é o valor da fonte aqui? Qual é o valor da fonte aqui? Aqui. Então, em intervalos regulares de tempo, regularmente espaçados aqui. Então, o que sai aqui é uma sequência discreta de números, mas que são ainda números reais. Eu não transmiti esses números em bits. Um teorema que o Shannon e várias outras pessoas provaram é que se essa fonte aqui for limitada em frequência, no sentido de que se a transformada de Fourier dela valer zero de uma frequência para frente, eu consigo, sem perda de informação, fazer esse processo. Eu, a partir dessas amostras aqui discretas, eu consigo perfeitamente reconstruir o meu sinal analógico original aqui atrás. Mas eu ainda não tenho bits. Esses valores aqui podem ser quaisquer números reais. O último processo, então, da conversão analógico-digital é transformar cada uma dessas amostras aqui, cada uma dessas amplitudes, em um conjunto de bits. Tradicionalmente, isso é feito amostra a amostra. Eu pego essa amostra, transformo num conjunto de bits. Eu pego essa amostra, transformo num conjunto de bits. Essa e transformo. E repito amostra a amostra. Um exemplo de como isso pode ser feito e como a reconstrução é feita do outro lado, ele está aqui. Então, o que essa figura indica é o seguinte, olha, toda vez que a minha amplitude for menor do que 1, eu vou associar a essa amplitude os bits 0, 0. Toda vez que a minha amplitude estiver entre 1 e 2, eu associo a essa amplitude os bits 0, 1. Entre 3 e 5, bits 1, 0. Entre 5 e 7, acima de 5, perdão, os bits 1, 1. E qual é o meu erro? O meu erro é o seguinte, do outro lado, eu só vou ler os bits, eu não vou saber qual era a fonte, eu só vou ter acesso aos bits. Então, toda vez que eu olhar para bits 0, 1, eu vou dizer que a minha fonte, que é aquele meu fonte, entre aspas, valia 2. Toda vez que eu, na minha recepção, olhar para os bits 1, 0, eu vou dizer que a minha fonte valia 4. Qual é o erro que eu cometo, então? O erro que eu cometo é o erro entre o valor que a fonte de fato tinha, que é qualquer valor aqui entre 3 e 5, e o valor que eu disse que a minha fonte tinha, que é 4. Esse é o erro que eu cometo. E qual é a ideia de você usar reticulados? Onde que os reticulados entram aqui? A ideia dos reticulados é que agora, em vez de olhar para aquelas amostras, lembra que eu tinha as minhas amostras aqui, né? Em vez de fazer o processo de transformar a amostra em bit, uma a uma, olho para esse bit, olho para esse bit, agora eu posso pegar as minhas amostras, por exemplo, de duas em duas. Tá? É o que essa figurinha aqui me mostra. Eu pego as minhas amostras de duas em duas, então esse vetor y aqui é a amostra no instante 0 e a amostra no instante 1. Eixo x, a amostra no instante 0, eixo y, a amostra no instante 1. Qual é o processo de codificação de fonte usando reticulados? Eu faço aquela detecção de distância mínima que a professora Sueli falou. Eu vou dizer que toda vez que a minha amostra cair nessa região aqui, eu vou dizer na reconstrução que o valor da amostra, na realidade, era esse ponto aqui, esse ponto do reticulado. E a esse ponto do reticulado, eu vou associar alguns bits. Então, o processo de codificação é amostra, eu vejo a qual ponto do reticulado essa amostra está associada, quais são os bits associados a esse ponto do reticulado, transmito esses bits, na recepção eu olho para os bits e reconstruo dizendo, olha, a fonte valia isso aqui. Ok? Bom, o que eu quero, então? Qual é o meu jogo aqui em termos de desempenho? Eu quero poder fazer essa minha codificação usando o menor número de bits possível.
Eu quero gerar um arquivo MP3 que tenha 1 mega e não 10 mega. Eu quero pegar minha música e representar ela usando 1 megabyte, não 10 megabytes. Por outro lado, eu também quero que esse erro, que é o erro que eu vou cometer, a distância entre a minha fonte e o que eu vou representar, seja pequena. Então, eu tenho esse problema de cobertor curto entre o erro e o número de bits. Os reticulados vão me ajudar a resolver isso, já falo um pouco mais sobre como que eles vão ajudar. Mas o que é importante que eu quero dizer agora nesse ponto é o seguinte: eu quero garantir um erro máximo, eu quero poder dizer em algum momento que, olha, o meu erro nunca vai passar de tanto. Eu não tenho nenhum valor da fonte que vai me dar um erro maior do que tanto. E isso é que leva ao problema de cobertura por esferas. Eu penso no problema de codificação de fonte como um problema de cobrir o espaço, o plano nessa figura, o RN, por esferas. Por que eu tenho que cobrir? Porque eu tenho que garantir que não existe nenhum ponto fora de nenhuma dessas esferas. Porque eu quero garantir que meu erro é, no máximo, alguma coisa. Então, se você olhar para essa figurinha, você vai ver que o meu erro é, no máximo, o raio dessa esfera que eu estou mostrando aqui. Não existe nenhum ponto que esteja mais distante do ponto de representação dele do que o raio dessa esfera. Então, eu quero cobrir o meu espaço com esferas de raio pequeno, porque eu quero que o meu erro seja pequeno. Por outro lado, eu quero que cada uma dessas esferas tenha um volume muito grande, porque quanto maior o volume, mais espaço essa esfera vai cobrir e menos bits eu preciso. Eu preciso ter menos esferas para cobrir o meu espaço, de certa forma. Eu sei que a afirmação matematicamente não faz muito sentido agora, mais para frente ela vai fazer mais. Mas eu gostaria de ter poucas esferas cobrindo o espaço. Isso é a primeira visão geral do problema de codificação de fonte. Agora a gente fala daquele bloquinho de transmissão que eu botei no meio da figura, que é o bloquinho que a gente chama de codificação de canal. Na codificação de canal, então, eu tinha bits que eu quero transmitir por um canal. Esse canal aqui do meio, em geral, ele é um canal analógico. É a fibra ótica que está chegando na sua casa, é o cabo coaxial da NET que está chegando na sua casa, é a radiação eletromagnética que está chegando no seu telefone celular. Todas essas grandezas são grandezas que dependem do tempo contínuo, tempo real T. Então, eu preciso pegar os meus bits e converter eles em uma forma de onda analógica, que eu vou jogar dentro do meu canal. Do outro lado, eu vou receber novamente uma fonte de onda analógica, que é o que sai da antena do seu celular, por exemplo. E eu tenho que pegar essa forma de onda analógica e transformar ela em bits, entre aspas, aqui, porque é uma estimativa dos bits que foram, de fato, transmitidos. E aqui o problema é um pouco o contrário do problema da codificação de canal. Eu quero, por exemplo, ser capaz de colocar a maior quantidade de bit possível aqui dentro do canal. A sua operadora de TV a cabo, ou a sua operadora de celular, fica vendendo sua taxa aí de tantos megabits por segundo, tantos gigabits por segundo, 500 mega, 100 mega, 1 giga. Isso aí você quer quanto mais melhor, quanto mais bits por segundo você colocar no seu canal, melhor. Mais rápido você faz o seu download, melhor a qualidade do seu Netflix, coisas assim. Então, aqui, nesse problema, você quer colocar a maior quantidade de bits possível dentro do canal. Por outro lado, eu também quero errar o mínimo possível. Eu quero ser capaz de garantir, na medida do possível, que os bits que eu estime aqui sejam idênticos aos bits que eu estimo aqui. Veja só que aqui eu estou falando de ser idêntico. Esse cara tem que ser exatamente igual a esse. No problema de codificação de fonte, eu não posso garantir que eles sejam idênticos, porque a fonte ela vai assumir qualquer valor aqui dentro, mas eu vou dizer que quem foi transmitido é esse ponto aqui. Então, eu vou cometer erros no problema de codificação de fonte. No problema de codificação de canal, eu não quero cometer erros. Eu gostaria muito que esses caras fossem exatamente iguais a esses. O que acontece aqui, então? Como é que isso é feito normalmente? Normalmente, você faz a coisa também 1 a 1. Eu pego meus bits, agrupo eles aqui eu estou agrupando eles de 2 em 2, por exemplo. E eu olho para os bits e falo, olha... desculpa. Eu também quebro o meu processamento aqui de transformar bits em uma entrada analógica para o canal
eu também quebro em duas etapas. A primeira etapa é associar bits a uma amplitude. E depois eu vou associar a amplitude a um pulso analógico. Lembra que na codificação de canal eu tinha a minha fonte analógica, pegava as amplitudes delas em determinados instantes de tempo, associava a bits. Aqui eu faço o contrário. Eu tenho bits, vou associar eles a amplitudes e depois eu vou transformar isso numa forma de onda contínua que eu vou jogar no meu canal. Tradicionalmente, como eu disse, isso é feito meio de uma maneira, pode ser feito de uma maneira meio independente. Eu pego meus bits, de 2 em 2, por exemplo, a cada 2 bits eu associo uma de 4 possíveis amplitudes, e depois eu associo isso a uma forma de onda. Nesse exemplo em particular, então, eu tenho que as minhas amplitudes aqui no meio podem assumir 4 valores, mais ou menos A, mais ou menos 3A, e o pulso que eu uso, essa transformação de amplitudes em um pulso contínuo, é usar um retângulo. Então, se a minha amplitude era 3A no primeiro instante, eu transmito 3A durante o intervalo de tempo aqui. Daí a próxima amostra, a próxima amplitude é menos A. Eu transmito menos A durante o intervalo de tempo aqui. Depois vira menos 3A, eu transmito menos 3A. 3A, 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 menos A, 3A, menos A, menos 3A, e assim vou. Então, eu vou, a cada instante de tempo, eu olho qual é a amplitude e eu mantenho a minha forma de onda na entrada do canal constante nesse valor que eu observei. Esse processo de conversão de amplitude em forma de onda é um processo, você passa meses estudando isso num curso de transmissão digital. Eu estou falando aqui do exemplo mais básico, tem formas super sofisticadas de fazer isso, mas o que eu mais quero que vocês tirem é alguma noção de o que quer dizer converter essas amplitudes em uma entrada do canal, mas principalmente mostrar para vocês que essa conversão aqui de amplitude e entrada do canal, nesse mecanismo que eu estou mostrando, que é o mecanismo clássico, ela é feita uma a uma. Eu olho a amplitude no instante de tempo, jogo uma coisa no canal. Daí eu olho a amplitude no instante de tempo seguinte e jogo no canal. E vou fazendo essa associação. Na recepção, eu vou observar essa forma de onda com um ruído e vou fazer o processo contrário. Eu vou pegar a forma de onda com ruído, transformar numa amplitude, vou olhar para essa amplitude e vou transformar em bits. Como é que o reticulado pode ajudar a gente aqui? Ele vai ajudar no sentido de que agora, ao invés de escolher, pegar os bits, e para cada grupinho de bits eu escolho uma amplitude, como por exemplo, desculpa, tem esse slide aqui. Esse é o exemplo clássico disso. Então, eu pego meus bits de 2 a 2, e se os bits forem 0, 0, eu coloco amplitude menos 3A. Se os bits forem 0, 1, eu coloco amplitude menos A. 1, 0, eu coloco A. 1, 1, eu coloco 3A. Na recepção, o que acontece? Olha, eu vou tentar associar a forma de onda a uma amplitude. E se a minha amplitude for maior do que 2A, eu vou dizer que os bits transmitidos foram 1, 1. Se a minha amplitude estiver entre 0 e 2A, eu vou dizer que os bits transmitidos foram 1, 0. Menos 2A, 0, eu vou dizer que os bits transmitidos foram 0, 1, e abaixo de menos 3A, eu vou dizer que foram 0, 0. É assim que eu vou fazer o mapeamento inverso no meu receptor. Tá? Mas o que é importante eu pego os meus bits de 2 em 2 e vou associando a uma amplitude. Daí eu olho os dois primeiros bits, foram 0, 1, eu jogo menos A. Os bits seguintes foram 0, 0, eu jogo menos 3A. E vou pegando 2 em 2, jogando em amplitudes. O reticulado, ele pode ajudar a gente a escolher as minhas amplitudes, agora não individualmente, não de maneira independente, mas a escolher minhas amplitudes de 2 em 2, de 3 em 3, de N em N. Então aqui a gente tem um exemplo de um uso de reticulado para escolher as minhas amplitudes de 2 em 2. O que eu faço? Eu pego um número maior de bits, e vou associar esse número maior de bits a um ponto desse reticulado. Então, se aqueles bits que eu observei me mandam transmitir esse ponto do reticulado, isso quer dizer que a primeira amplitude que eu vou transmitir é a coordenada x1 aqui, e a segunda amplitude que eu vou transmitir é a coordenada x2 aqui. Esse ponto, eu transmito primeiro a coordenada x1, depois a coordenada x2. E assim eu vou repetindo. Chega um bit, eu digo que são esse ponto reticulado. Daí, os próximos bits me mandam transmitir esse, depois esse de novo. E aí vai repetindo. Na recepção, eu vou ter um ruído.
Eu transmiti isso, mas eu vou receber esse cara aqui. E aí volta o problema de distância mínima que a professora Sueli falou. Eu vou olhar e vou falar, olha, eu estou olhando para a saída do meu canal e a saída do meu canal está me dizendo que quem foi transmitido foi isso aqui. Mas eu sei que quem foi transmitido foi um ponto do reticulado. Que ponto foi esse? Bom, eu sou livre para chutar qual é esse ponto. Eu vou chutar, por uma série de razões, que quem foi transmitido é o ponto do reticulado que está mais próximo do que eu, de fato, observei na saída do canal. Então, o problema aqui se torna um problema de distância mínima também. De novo, o reticulado vai me ajudar a escolher quais são esses pontos. Eu gostaria de transmitir muitos pontos. Então, eu gostaria que essas regiões aqui fossem pequenas. Mas eu também gostaria de ter uma probabilidade de erro controlada, uma probabilidade de erro baixa. Eu gostaria que a probabilidade de eu transmitir esse ponto e o ruído levar o meu sinal recebido a vir para essa região fosse pequena. Eu quero que essa probabilidade seja pequena, por quê? Porque se eu vier para essa região, eu vou dizer que quem foi transmitido foi esse cara aqui, o que é um erro. Então, da mesma forma que no problema de codificação de fonte, o que eu queria era cobrir o espaço com esferas, porque eu garantia com isso uma probabilidade de erro máxima, eu garantia que com aquelas esferas ninguém ia ter uma probabilidade de erro pior do que aquelas esferas estavam me dando. O que eu quero aqui é garantir uma probabilidade de acerto mínima. Eu quero garantir que minha probabilidade de acertar, ou seja, de transmitir um ponto e de ir lá na recepção dizer que quem foi transmitido foi esse ponto, eu quero garantir que ela seja um valor mínimo. Como é que eu garanto isso? Como é que eu associo isso a problemas clássicos do reticulado? Isso é um problema de empacotamento de esferas. Por que isso é um empacotamento de esferas? Porque, olha só, se eu transmito esse ponto e o ruído é tal que eu caia dentro dessa esfera, todo mundo que está dentro dessa esfera está mais próximo desse ponto do que de qualquer outro ponto do reticulado. Então, se o meu ruído me levou a ficar dentro dessa esfera, eu vou acertar. Sempre. Então, a minha probabilidade de acertar é, pelo menos, no mínimo, a probabilidade do ruído me deixar dentro dessa esfera. E é por isso que existe essa associação entre o problema de codificação de canal e o problema de empacotamento de esferas. Eu quero, como eu disse, muitas esferas, porque quanto mais esferas eu colocar, mais pontos do reticulado eu tenho, mais bits eu consigo associar a cada ponto do reticulado. E aí muitas coisas que vocês já viram aqui ao longo do curso, né? Quer dizer, os reticulados que resolvem bem um problema não necessariamente são reticulados que resolvem bem o outro problema. Reticulados bons para empacotamento de esferas não necessariamente são bons para cobertura. Em 2 dimensões, o A2 resolve ambos, em 3 dimensões já não é bem isso. Em 8 e 24 dimensões, a gente tem reticulados que resolvem muito bem esses problemas. E pelo que eu li, aqui eu estou ousando com tantos especialistas me ouvindo, mas pelo que eu entendi, a questão é a seguinte: você tem esses buraquinhos aqui entre as esferas, né? E à medida que você vai aumentando o número de dimensões, esses buraquinhos vão aumentando, o empacotamento vai ficando menos eficiente, até que em 8 dimensões cabe uma nova esfera dentro desse buraco. E aí você tem um empacotamento super eficiente. Daí você vai aumentando, os buraquinhos vão aumentando, até que em 24 dimensões, aparentemente, acontece isso de novo. O buraco é grande o suficiente para caber mais uma esfera ali dentro, e você tem um salto de empacotamento em 24 dimensões. Eu espero não estar falando bobagem aqui. Me corrijam. Aliás, me interrompam à vontade. Inclusive, esse é um ponto bom de ser interrompido. Não sei se alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta. Não sei se ficou claro, se sobrou alguma curiosidade. Fiquem à vontade. Bom, não havendo, existe nesse ponto aqui uma série de caminhos que a gente pode seguir no estudo de reticulados para resolver esses problemas. A gente pode focar no problema da codificação de fonte, no problema de codificação do canal, em criptografia, são várias aplicações de reticulados nessas coisas todas. A gente pode ver figuras de mérito
coisas que capturam o desempenho do reticulado no cumprimento dessas tarefas que a gente colocou ali em cima. E essas figuras de mérito também têm dois caminhos. Elas podem levar a gente a tentar responder quais são os limites do reticulado. O reticulado funciona bem? Qual é o melhor desempenho que eu posso esperar de um reticulado no exercício dessas tarefas? E aí você passa para um questionamento muito ligado à teoria da informação, em que você prova os limites do reticulado, você prova que, de fato, os reticulados são capazes de te dar todo o desempenho que o Shannon falou que é possível extrair. Então, usar reticulados não tem perda nenhuma. Eles te dão tudo o que você pode esperar obter desses problemas. Figuras de mérito também te permitem trabalhar com coisas mais práticas, com construir códigos que, de fato, tenham determinado desempenho. E a última questão, e é essa que eu vou começar a abordar agora, é uma questão que é interessante, porque eu estou falando aqui associar bits a pontos do reticulado, né? Mas o reticulado tem infinitos pontos. Então, para cada vez que eu vou falar do reticulado, para cada vez que eu vou pegar o A2 aqui, e vou te dizer, tá, então eu vou pegar bits e vou associar a um ponto do reticulado. Mas se o reticulado tem infinitos pontos, eu preciso esperar chegar a infinitos bits antes de escolher um ponto desse reticulado. E, obviamente, na prática, a gente não espera infinitos bits. A gente tem que transmitir a uma determinada taxa. O canal está lá funcionando e eu tenho que transmitir à medida que o canal está funcionando. Então, como é que você lida com essa questão de que o reticulado tem infinitos pontos? Então, é um pouco isso que eu vou falar agora na sequência. Então, aqui está um exemplo do reticulado mais básico de todos, o Z2, que dá origem a uma técnica de modulação digital que chama PAM. E a questão que eu coloco é essa, né? Quer dizer, esse Z2, como é que a gente pode fazer para ele ter finitos pontos? Existem duas formas da gente fazer isso, ambas muito interessantes. Deixa eu só ver a ordem, como é que tá. Beleza. Forma número 1. A forma número 1 é você estabelecer uma região limitante aqui. Estabelecer um quadrado, por exemplo. E eu vou dizer, olha, na realidade, eu não vou transmitir o reticulado inteiro. Eu vou só transmitir os pontos do reticulado que estão dentro desse quadrado. Isso se chama shaping geométrico, essa solução. Eu vou falar dela bastante, mas eu vou falar um pouco mais para frente. A segunda solução, que eu vou falar menos dela, mas que também é muito interessante, é uma coisa que chama shaping probabilístico. E o shaping probabilístico, ele parte de duas situações. Ele tem duas visões diferentes. A primeira visão é a visão do problema de codificação de fonte. O problema de codificação de fonte, se vocês se lembrarem, eu vou pegar a observação, o que minha fonte está produzindo, duas amostras dela, vai dar esse ponto aqui. Esse ponto eu vou associar a esse ponto do reticulado. Esse ponto do reticulado eu associo a bits, e do outro lado, quando eu ler os bits, eu vou dizer, tá, beleza, nesse instante, então, a minha fonte tinha esse valor aqui. Qual é a observação? A observação é que a minha fonte, ela não é uniformemente distribuída no plano inteiro. Ela tem maior probabilidade de estar em alguns lugares do plano e menor probabilidade de estar em outros. Em geral, o problema muito clássico, que não modela tão bem assim fontes práticas, mas ajuda bastante, é modelar ela como gaussiana, como uma variável conjuntamente gaussiana. Então, ela tem uma probabilidade alta de estar aqui próximo do zero, e à medida que você vai se afastando da origem, ela vai ficando cada vez menos provável. Qual é a consequência disso? A consequência disso é que a hora que eu fizer essa associação entre fonte e pontos do reticulado, é muito mais provável que eu vá ter que armazenar ou transmitir esse ponto do reticulado, por exemplo, do que ter que armazenar ou transmitir esse ponto do reticulado. Ou esse. Ou seja, a probabilidade de eu estar querendo representar alguns pontos do reticulado, ela é diferente da probabilidade de eu querer representar outros pontos do reticulado. E se eu quero ter poucos bits, uma ideia é os pontos mais prováveis
eu vou associar eles a poucos bits. Os pontos menos prováveis, eu vou associar eles a mais bits, para garantir que, na média, eu uso menos bits para representar os meus pontos do reticulado. Na média, cada vez que eu apresentar para o meu sistema, olha, agora eu estou trabalhando com esse ponto do reticulado. Na média, eu vou associar menos bits a cada ponto do reticulado. No problema de transmissão, a coisa funciona de maneira análoga, mas um pouquinho o contrário. No problema de transmissão, a questão que você tem é que a potência que você vai usar para transmitir, ela é limitada. Limitada por questões de regulatórias, eu não quero se eu transmitir uma potência muito grande com o meu celular, eu vou interferir com o sinal da minha esposa, por exemplo. E é limitada também porque eu quero que a bateria do meu celular dure bastante. E uma segunda observação, essa eu peço que vocês acreditem em mim, é que a potência que eu gasto para transmitir um ponto do reticulado, lembra que eu ia pegar, por exemplo, para transmitir esse ponto do reticulado, eu ia transmitir essa amplitude primeiro e depois essa amplitude aqui. A potência que eu gasto para essa transmissão, ela está associada à norma desse vetor, ao tamanho desse vetor aqui. Ok? Então, o que a gente pode pensar? Fala, pô, eu na média quero gastar pouca potência. Então, eu quero que a probabilidade de eu transmitir pontos que exijam baixa potência para serem transmitidos, eu quero transmitir esses pontos aqui com maior probabilidade do que esse ponto aqui. Porque esse ponto gasta mais potência do que esse. Então, no caso da transmissão, eu quero também que alguns pontos do reticulado ocorram com mais probabilidade do que outro. Mas aí não porque a minha fonte força isso, mas é porque eu desejo isso para poder transmitir com uma potência mais baixa. Essa estratégia se chama shaping probabilístico. Então, eu vou obrigar o meu sistema a transmitir esse cara com uma determinada probabilidade, esse com outra tal. Eu estabeleço uma probabilidade para cada ponto desses e eu escolho esses pontos com essa probabilidade. Isso me garante uma potência limitada. E isso também vai me garantir uma taxa limitada. Por quê? Porque para fazer isso, eu também vou fazer a mesma coisa. Lembra que eu falei na codificação de fonte que, como esse ponto é mais provável do que esse, eu vou associar a esse ponto menos bits do que esse. Aqui eu faço a operação que é o reverso. Eu quero ter esse ponto mais provável do que esse. Então eu faço a mesma regra, só que eu faço a mesma regra ao contrário. Então eu mapeio determinados bits que ocorrem com mais frequência. Eu mapeio aqui. E determinados bits que ocorrem com menos frequência, eu mapeio aqui. Então é um processo que é ao contrário do processo da fonte. Isso tudo é atingido de uma maneira quase ótima, não é a única solução, existem várias soluções, por um código que se chama código de Huffman. Tá? Isso é uma técnica clássica, mas basicamente, então, o que esse código de Huffman vai fazer então, no problema de codificação de fonte, eu olho a minha amplitude, associo essa amplitude a um ponto de reticulado, e o código de Huffman vai associar esse ponto do reticulado a bits. Se o ponto do reticulado é mais provável, o bit é 1, depois vira 0, 1, depois vira 1, 1, 0, 1, 0, 0. E ele tem toda uma estratégia para que você possa olhar para essa sequência de bits aqui e determinar sem medo de errar, apesar de cada ponto do reticulado estar associado a um número diferente de bits, você pode olhar para essa sequência e associar sem medo de errar um ponto do reticulado. Então, essa bobagem que eu falei aqui, que eu confesso que eu não lembro o que é, mas ele vai olhar, ele não vai se confundir e falar, poxa, será que é 1 ou 1, ou 1, 0? Onde que começa uma palavra e um ponto do reticulado, onde que começa o próximo? O código de Huffman ele é feito para que isso seja resolvido sem problema nenhum. Existe uma associação bionívoca entre uma sequência de bits e os símbolos que você queria transmitir. No caso da transmissão, a gente faz, como eu disse, o contrário. Eu pego os bits, associo os bits aos pontos reticulados, que vão ter determinadas probabilidades,
E esses pontos eu associo às amplitudes e ao sinal, à forma de onda, e jogo isso para o canal. Bom, onde que vocês estão? Ah, vocês estão aqui. Está relativamente claro o que está acontecendo? Qual é o problema? Alguém tem alguma curiosidade, alguma dúvida? Muito bem. Seguindo, então, vamos falar agora um pouco mais sobre o shaping geométrico, porque aí vai entrar nos cossetes que a Sueli falou, nessas coisas, nessas associações mais interessantes entre reticulados alinhados e coisas assim. Então, o shaping geométrico é você pegar um reticulado, e aqui eu estou mostrando dois reticulados diferentes, o Z2 e esse reticulado em vermelho, que eu não lembro exatamente o que é. O subreticulado em vermelho, ele está contido em Z2, no sentido de que esse ponto aqui, ele é azul e vermelho, ele não é só vermelho, não. Esse ponto está no Z2 também, obviamente, e está no reticulado em vermelho. Esses dois reticulados, então, para transmitir, eu digo, olha, eu crio esse reticulado, mas eu, na realidade, só vou transmitir os pontos dentro dessa região. No Z2, eu tenho 64 pontos azuis dentro dessa região. 8 vezes 8. No reticulado em vermelho, eu tenho 16 pontos dentro dessa região. Ou seja, voltando à questão aqui, 64 pontos corresponde a 6 bits. Eu preciso de 6 bits para indexar 64 pontos diferentes. Então, o meu sistema, nesse caso, funciona da seguinte maneira. Chegam 6 bits, eu associo os 6 bits a um ponto aqui do Z2, transmito essa amplitude e depois essa amplitude. Chegam mais 6 bits, eu associo a um outro ponto, transmito essa amplitude e depois essa amplitude. E vou repetir. Se eu quiser usar o reticulado em vermelho, é a mesma coisa, só que agora eu tenho 16 pontos só, eu preciso de 4 bits, 2 elevado a 4 é 16. Então chegam 4 bits, eu vejo qual dos 16 pontos estão associados a esses 4 bits, descubro que é esse aqui, por exemplo, transmito essa amplitude e essa. Chego os próximos 4 bits, descubro quem está associado a esses 4 bits. Se for esse, transmito essa amplitude e essa. E assim, sucessivamente. O que isso dá para mim, então? E aqui a gente vai começar a falar mais das figuras de mérito. Tanto no processo de codificação de fonte, quanto no processo de codificação de canal, eu vou ter dois reticulados diferentes. O reticulado fino e o reticulado grosso, o reticulado de shaping. No problema de codificação de fonte, vamos falar primeiro sobre o que eu desejo do reticulado de shaping, reticulado em azul. No problema de codificação de fonte, eu quero que esse reticulado de shaping ele seja o menor possível. Por quê? Porque quanto menor ele for, menos pontos do reticulado fino eu vou ter aqui dentro. E quanto menos pontos do reticulado fino eu tiver ali dentro, menos bits eu vou precisar para representar a minha fonte. Codificação de fonte eu quero representar com poucos bits. Então eu quero que o volume do reticulado de shaping ele seja pequeno. Por outro lado, eu quero que a probabilidade da minha fonte cair para fora do reticulado de shaping, ela seja pequena. Porque se a minha fonte cair para fora do reticulado de shaping, observa que a minha fonte vai estar associada, teoricamente, a esse ponto do reticulado. Mas eu não posso usar esse ponto do reticulado, porque ele está fora da minha região de shaping. Então, quem que eu vou usar? Eu vou usar o ponto do reticulado mais próximo desse, que seria esse aqui. Mas observa que se a minha fonte cair fora da região de shaping, o meu erro já fica maior. Ele já para de ser limitado pelo raio de cobertura, pela esfera aqui da região de Voronoi. Então, eu não quero que a minha fonte caia fora da região de shaping, porque daí meu desempenho vai ter uma perda. Então, insistindo, reticulado de shaping para codificação de fonte. Eu quero o volume pequeno e eu quero que a probabilidade da minha fonte cair fora dele seja baixa. Para a codificação de canal, eu já tenho outros objetivos. Objetivo número 1,
eu quero que o volume da minha região de shaping seja grande. Por quê? Porque toda vez que o reticulado, quanto maior for o volume da região de shaping, mais pontos em vermelho eu vou ter dentro da minha região de shaping. Isso quer dizer que cada ponto do meu reticulado vai estar associado a mais bits, isso quer dizer que eu vou botar mais bits a cada vez que eu transmitir um ponto do reticulado, isso quer dizer que a minha taxa é maior. Certo? Por outro lado, eu não quero transmitir pontos com muita potência. Eu não quero transmitir pontos que estejam muito longe da origem. Vamos dizer que aqui é a origem. Como eu falei para vocês, a potência está associada a essa distância aqui. Então, eu quero que meu reticulado tenha um volume grande, mas eu quero que a potência média dentro dele seja pequena. Eu quero, olha, eu olho para a potência desse ponto, potência desse, de todos eles aqui. Eu quero que, na média, eu use uma baixa potência. Observa que nos dois casos são objetivos conflitantes. Eu falei que eu quero um volume grande, mas uma potência pequena, no caso de shaping para transmissão, para codificação de canal. Bom, se eu simplesmente pegar o reticulado e aumentar o volume dele, beleza, eu obtenho mais taxa, mas eu também obtenho mais potência. Então você fica num compromisso aí, e o ideal é achar reticulados que tenham um volume grande, mas uma potência média baixa. E no caso de codificação de canal, é o contrário. Eu falei que eu quero um volume pequeno, para ter poucos pontos, taxa baixa, mas eu quero que a probabilidade de eu cair fora da região azul seja pequena. De novo, objetivos conflitantes. Se eu diminuir o volume, eu diminuo o número de pontos, mas eu aumento a probabilidade da minha fonte cair para fora dele. Então, eu desejo reticulados que tenham volume pequeno, mas com baixa probabilidade da fonte cair para fora. Para a região em vermelho, os papéis se invertem. O que era papel do reticulado de shaping para codificação de canal se torna o papel do reticulado fino para codificação de fonte e vice-versa. Por quê? Porque olha o que a gente tem aqui, no caso de codificação de fonte. Tá? Eu quero que o meu erro médio seja pequeno. Observa que o erro médio é o tamanho entre o valor que a minha fonte de fato me deu e o valor que eu vou usar para representar a minha fonte. É esse tamanho aqui, é o meu erro médio. Esse tamanho, no caso anterior, estava ligado à energia. Aqui é um erro. A energia que eu gasto para transmitir num caso, e aqui erro de representação no outro. Então eu quero que o erro médio seja pequeno. Mas eu quero que o volume seja grande, porque quanto maior for o volume, menos pontos eu vou ter para transmitir. Então eu quero erro médio, volume grande, que é exatamente o que eu queria para o reticulado de shaping na codificação de canal. Tá? No reticulado fino, na codificação de canal, eu quero que o volume desse cara aqui seja pequeno, porque quanto menor o volume, mais pontos eu consigo colocar dentro da região de shaping. Mais pontos, mais taxa de transmissão. Beleza. Mas eu também quero que minha probabilidade de erro seja pequena. Quando que eu vou ter erro? Eu vou ter erro quando eu transmitir esse ponto e o meu ruído cair para fora da região de Voronoi do meu reticulado. Por quê? Porque a hora que o meu ruído cair para fora, eu transmito esse, meu ruído me levou para cá, e eu vou dizer erroneamente que quem foi transmitido foi esse cara aqui. Então, para a codificação de canal, eu desejo volume pequeno e probabilidade de que o ruído caia para fora daqui pequena também, que é exatamente o que eu desejava para a região de shaping da codificação de fonte. E aí eu acho que essas figurinhas mostram muito bem a dualidade que você tem entre esses dois problemas. Muito bem. Está relativamente claro isso aqui? Alguém tem alguma curiosidade? Fiquem à vontade, hein, gente? Eu vou interromper de vez em quando fazer essa pergunta para vocês, mas fiquem à vontade para interromper quando quiserem. Eu tenho aqui uma outra figurinha que tenta ilustrar um pouco esses objetivos. Essa figurinha foi inspirada numa figurinha do livro Digital Communication. Eu mesmo gerei ela, mas ela foi inspirada nesse livro. Aqui no meio, em vermelho, eu tenho uma constelação PAM tradicional. Os pontos todos pertencem ao reticulado Z2,
E a região que limita os pontos que eu posso usar é um quadrado. É algum alfa vezes Z2, aí eu não lembro qual que é. A região de Voronoi de alfa vezes Z2. Tá? Aqui para a esquerda e para a direita, eu tento mostrar as vantagens de usar um shaping melhor do que o shaping quadrado, à direita, na figura em verde, e na figura esquerda eu tento mostrar as vantagens de usar um reticulado fino com melhor empacotamento do que o Z2. Então, deixa eu descrever um pouquinho mais em detalhe essas figuras. Vamos primeiro passar da figura em vermelho para a figura verde. O que eu fiz aqui? Então, essa figura em vermelho eu falava, eu só vou transmitir os pontos dentro desse quadrado aqui, os pontos de Z2 dentro desse quadrado. Mas olha só, esse ponto aqui tem uma energia muito grande. Essa esfera aqui, ela me limita a energia. Então, todo mundo que está para fora dessa esfera tem, por necessidade, uma norma maior do que todo mundo que está para dentro dessa esfera, e, portanto, você gasta uma energia maior para transmitir qualquer ponto fora da esfera do que pontos dentro da esfera. Então, o que você observa é que eu tenho aqui um conjunto de pontos de energia relativamente baixa que não estão sendo transmitidos, um conjunto de pontos do Z2 com energia relativamente baixa que não estão sendo transmitidos. Então, o que eu faço para vir daqui para cá? Eu pego justamente esses caras que estão fora e substituo eles por pontos dentro da esfera. Então, aqui, em verde, eu tenho exatamente o mesmo número de pontos que eu tinha aqui em vermelho, mas necessariamente a energia média aqui é menor, porque eu estou tirando pontos que estavam para fora da esfera e botando para dentro da esfera. O desempenho é aproximadamente o mesmo, porque a distância entre qualquer dois pontos é a mesma. E como eu falei para vocês, eu só vou errar quando eu sair da região de Voronoi desse cara para esse. Então, o fato de eu trocar, em vez de transmitir esse cidadão, eu transmito esse cidadão, por exemplo, não faz muita diferença. A minha probabilidade de erro é mais ou menos a mesma. A minha probabilidade de erro, ela é principalmente a probabilidade de eu sair da região de Voronoi. Não importa muito quem está para os lados, ela é dominada por essa probabilidade. Então, o fato de eu ter mantido o reticulado base com a mesma região de Voronoi e só trocado os pontos do reticulado base que eu estou transmitindo, não muda muita coisa. Então, daqui para cá, eu ilustro qual é o ganho que a gente pode ter por usar uma região de shaping geométrico melhor do que uma região natural, mas mal pensada, que é o quadrado aqui. Da direita para a esquerda, da vermelha para azul, o que eu mostro agora é a substituição do reticulado fino, dos reticulados Z2 de base ali. E o que eu mostro aqui o reticulado ali à esquerda em azul é o A2, o reticulado hexagonal, mas eu estou usando o A2 aqui de maneira que eu tento manter a mesma probabilidade de erro nos dois casos. E basicamente, lembra que eu falei para vocês, deixa eu até voltar aqui, o empacotamento de esferas? Que a minha probabilidade de acertar a decisão é mais ou menos, é pelo menos a probabilidade de eu estar dentro dessa esfera aqui. Tá? E o raio dessa esfera é metade do raio da menor distância mínima entre dois pontos do reticulado. Tá? Então, a probabilidade de eu acertar, e, portanto, a probabilidade de eu errar, ela está muito ligada à distância mínima entre dois pontos do reticulado. Então, o que eu fiz naquela figura, ao passar da figurinha vermelha para a figurinha azul, foi criar um reticulado A2 aqui, um reticulado hexagonal, buscando garantir a mesma distância mínima entre dois vizinhos que eu tinha aqui no Z2, para garantir que os dois têm mais ou menos a mesma probabilidade de erro. Então, de certa forma, eu estou usando aqui um reticulado com a mesma probabilidade de erro que eu tinha aqui. E aqui eu estou pegando e limitando por um quadrado também. E o que eu estou buscando aqui é garantir que eu tenha o mesmo número de pontos aqui e aqui. Tendo o mesmo número de pontos, eu preciso juntar o mesmo número de bits para associar a um ponto do A2 na figurinha azul e para associar a um ponto do Z2 na figurinha em vermelho. Portanto, as duas têm a mesma taxa. O que eu ganhei aqui?
Na figurinha azul, eu tenho uma potência menor. Observa que a minha região de shaping ela está menorzinha. Tá? Eu podia ter mantido a potência, usado a mesma região de shaping na figurinha em azul, eu podia ter usado a mesma região de shaping da figurinha em vermelho, mas daí, se eu tivesse feito isso, eu teria mais pontos aqui dentro. O que eu quero dizer é que eu posso usar os ganhos para diminuir a potência que eu preciso ou para aumentar a taxa. Eu posso escolher aí como é que eu vou usar os ganhos do reticulado. Botando ele em ganho de potência ou em ganho de taxa. Muito bem. Figuras de mérito agora. Falei já tudo isso. Figuras de mérito que são importantes são o chamado momento de segunda ordem. O momento de segunda ordem, ele é definido como se fosse o seguinte. Eu vou pegar o tamanho aqui desse vetor, eu assumo que isso aqui é a origem. Eu vou pegar o tamanho de todos os pontos da região de Voronoi. E eu vou assumir que eu tenho uma coisa que é aleatória. O meu ruído, ele é aleatório. A minha fonte, ela é aleatória. Os símbolos que eu vou transmitir, eles são aleatórios. Esse tamanho, como eu falei para vocês, ele está ligado na codificação de fonte, ao tamanho do erro que eu vou cometer, a quanto erro que eu vou cometer. Na codificação de canal, esse tamanho está ligado à potência que eu vou transmitir. Então, na codificação de fonte, qual é o meu erro médio? Bom, a gente faz a hipótese do seguinte, eu vou assumir que a minha fonte, a hora que eu olho para ela só dentro da região de Voronoi aqui, observa que na codificação de fonte esse é o reticulado fino. A hora que eu observo a minha fonte aqui dentro, eu vou assumir que ela é uma coisa que é aleatória, claro, mas ela é uniformemente distribuída aqui dentro. Ela tem a mesma probabilidade de cair aqui, do que de cair aqui, do que de cair em qualquer uma dessas regiões. Obviamente isso não é verdade, isso é uma aproximação, mas é uma aproximação muito boa. Então, se eu digo que a minha fonte é uniformemente distribuída aqui dentro, a densidade de probabilidade dela é 1 sobre o volume. O erro que eu cometo é o tamanho desse vetor. Então, o erro médio é o valor esperado de módulo de U ao quadrado. U é essa variável aleatória que dá o ponto do reticulado aqui dentro. Então, isso aqui é o erro médio. E eu quero comparar essas coisas todas por dimensão, 1 sobre n. Porque senão você vai ter comparações esquisitas, né? Você fala, pô, vou comparar uma quantização que eu faço elemento a elemento com uma quantização que eu faço usando Licht-Leres em 24 dimensões, em que o erro que eu meço, a norma do erro, ela na realidade é um erro que está se refletindo em 24 amplitudes ao mesmo tempo. Então, eu estou comparando um erro que está em 24 amplitudes com um erro que está em uma amplitude só. Mesmo que o Licht tenha um desempenho muito melhor, a comparação vai ficar inútil, injusta. Então, eu normalizo o erro pelo número de dimensões do meu reticulado. Então, esse momento de segunda ordem, ele está, então, associado no problema de codificação de fonte ao erro médio que eu vou cometer ao usar um determinado reticulado com uma determinada região de Voronoi e com um determinado volume. No caso da codificação de canal, o reticulado aqui é o reticulado de shaping, é o reticulado grandão. E eu vou transmitir pontos que estão dentro desse reticulado. São pontos, não está uniformemente distribuído, ele não assume qualquer valor real, eu não posso transmitir qualquer ponto aqui dentro. Eu transmito esse ponto do reticulado fino, esse outro ponto do reticulado fino, esse, por aí, sucessivamente. Pontos do reticulado fino. Entretanto, para fazer uma aproximação, vamos assumir que os pontos que eu transmita também são uniformemente distribuídos dentro da região de shaping no problema de codificação de canal. Nesse caso, o momento de segunda ordem, ele dá a energia média que eu vou gastar para transmitir, para usar o meu sistema de comunicação. Aqui está ilustrado isso no shaping, quer dizer, você vê que eu não transmito todos os pontos exatamente, vou fazer uma aproximação e vou dizer que eu transmito todos os pontos.
Como eu disse para vocês lá atrás, eu tenho compromissos conflitantes quando eu falo de codificação de fonte e codificação de canal. Eu quero que o erro ou a energia sejam pequenos, mas eu quero que o volume do reticulado seja grande. Para capturar esse compromisso, a gente define o momento de segunda ordem normalizado, em que eu pego o momento de segunda ordem e divido pelo volume do reticulado. Tá? Isso aqui já captura o fato de que, poxa, se eu diminuo o meu reticulado, quer dizer, se eu aumento o meu reticulado, eu aumento o volume dele, mas eu também aumento o erro médio ou a potência média. Então, esse momento de segunda ordem normalizado, ele já tenta capturar isso. Lembra que eu falei que o momento de segunda ordem a gente dividia pelo número de dimensões, a gente fazia a conta por dimensão. Então, para capturar isso, eu também pego o volume por dimensão. Por isso que eu extraio essa raiz 2 sobre n aqui, do momento de segunda ordem normalizado. Ele é adimensional, invariante à escala. Outro momento que é importante, eu não sei se eu vou ter tempo de falar, mas é uma comparação entre o momento de segunda ordem normalizado de um reticulado e o momento de segunda ordem normalizado do Zn, que ele te dá o quanto que você ganha ao partir de um shaping quadrado, que é o shaping que você obtém com algum alfa vezes Zn, isso aqui é a região de Voronoi de algum alfa vezes Zn, ao passar desse shaping quadrado para algum outro shaping de algum reticulado. Compara os ganhos. Aqui tem grandezas interessantes, né? Que você pode provar que o momento de segunda ordem normalizado de um cubo é o pior momento de segunda ordem normalizado que você pode ter. Qualquer reticulado tem um momento de segunda ordem normalizado maior ou igual. Aqui devia ser um maior ou igual, desculpa. Ao do cubo. Em n dimensões, a bola de dimensão n tem o melhor momento de segunda ordem normalizado. E o momento de segunda ordem normalizado das bolas, ele é sempre limitado por isso aqui. E você conclui disso tudo, dessas desigualdades todas, você conclui que essa comparação entre o momento de segunda ordem normalizado de um reticulado qualquer com o do Zn, o maior ganho que você pode ter é 1,53 dB. É esse número aqui que dá magicamente 1,53 dB. Eu espero que eu tenha tempo de falar por que esse número é absolutamente mágico. Já vou tentar chegar lá. O senhor tem uns 7 minutos, professor. Tá bom, eu vou tentar dar uma corrida aqui para chegar nisso. Obrigado. Um outro ganho que surge, mas aí é bom que eu tenho que passar rápido, porque de fato é mais complicado de você definir esse ganho. Ele, na realidade, existem nesse ponto duas formas distintas de você analisar o desempenho do reticulado fino em comunicações em particular. Existem duas abordagens. Uma, daquele paper que eu falei lá de 98, que é fantástico, e a outra, aqui, o Zamir usa no livro dele. São duas abordagens interessantíssimas, válidas, que permitem conclusões diferentes, um pouquinho, mas ambas mostram as vantagens do reticulado. A vantagem do Fornake, então eu vou focar nela até por causa do tempo, e ela vai me levar mais rápido ao 1,53 dB, é a seguinte. O Fournier ele tenta olhar para o reticulado fino, esse reticulado fino aqui, de novo, voltando ao problema de transmissão, ele tenta falar o seguinte, olha, qual é, então, a probabilidade de erro? Eu transmito esse ponto aqui. Qual é a probabilidade de eu errar? Qual é a probabilidade do ruído me levar para fora da região de Voronoi do reticulado? Se eu cair aqui dentro, eu não erro, eu tenho que cair aqui fora. E aí o Fournier vai e faz uma série de aproximações, uma série de limitantes, uma série de contas. E ele conclui que essa probabilidade de erro é aproximadamente, é uma aproximação barra um limitante, ela é dada pelo Kissing Number do reticulado fino, vezes essa função Q, que é uma função ligada à densidade de probabilidade gaussiana, vezes a raiz quadrada desse termo aqui. O que tem nesse termo?
tem essa SNR normalizada, que está ligada ao nível de ruído que o seu canal impõe e a potência que você disponibiliza para a transmissão. Tá? Isso é a SNR normalizada. Esse fator aqui é o tal do shaping gain que eu acabei de definir aqui em cima. É esse valor aqui. Tá? É o ganho que você tem ao usar uma determinada região de shaping em relação ao ganho de um reticulado, do cubo. E, finalmente, você tem esse fator aqui que ele chama de coding gain do seu reticulado, que é a distância mínima dividido por o volume. Também é um ganho normalizado, é o parâmetro de Hermite aqui. Pessoal, eu estava com problema de vazamento que eu achei que eu tinha consertado e eu não consertei. Eu vou pedir para interromper aqui 2 segundinhos, peço desculpa, só para fechar um registro ali que está pingando água. Desculpa, já volto Tudo bem, aqui. a gente tem 4 minutos, dá para esperar um Tá tempinho. bom, vou correr aqui, rapidão, desculpa. Bom, e para quem estiver presente aqui, a gente lembra que daqui a pouco, às 11h10, vai ter outra palestra do professor Johnny. E também vai ter mais uma palestra às 14h30, da professora Nancy, quem tem que ligar na programação, que ainda tem atividade para hoje. Professor. Desculpa, gente, coisas de fazer em casa. Mas aí o que é interessante disso tudo, voltando então, retomando, é o seguinte. Bom, primeiro, essa fórmula, ela nos leva muito naturalmente ao parâmetro de Hermite, a uma outra figura de mérito de reticulado, a uma outra forma de você avaliar o desempenho do reticulado, que está ligado então à distância mínima entre 2 pontos do reticulado, que está ligado ao raio de empacotamento do reticulado, e também você normaliza aqui pelo volume do reticulado. Onde que está a mágica disso tudo? E é assim que eu encerro a minha apresentação hoje. A mágica disso tudo é o seguinte, ele consegue, com isso, dividir os ganhos que você obtém no reticulado em um ganho que vem todo, única e exclusivamente do reticulado fino, e um segundo ganho que vem única e exclusivamente do reticulado de shaping. E por que que isso é mágico e por que que isso é absolutamente incrível? Eu estou mostrando essa figurinha aqui, os limites que a teoria de Shannon nos dá para quantos bits eu consigo transmitir em um canal. Então, aqui no eixo X, eu tenho a minha relação sinal-ruído, o quanto que o ruído é maior do que a minha potência. Aqui no eixo Y, eu tenho a taxa que eu consigo transmitir, em bits por dimensão. Então, quantos bits eu uso a cada vez que eu transmito uma daquelas amplitudes pelo meu canal. E aqui, essas curvas todas, elas me dão esses limites para diversas estratégias de transmissão diferentes. Se eu usar 2 PAM, em que as minhas amplitudes só podem ser A ou menos A, essa é a taxa que eu consigo transmitir em função da minha potência e do meu ruído. Se eu usar 4 PAM, em que as minhas amplitudes podem ser menos 3, menos A, 3A, essa é a taxa. 8 PAM são 8 níveis, 16 níveis, etc. e tal. Esses são os valores. Qual é o maior valor que eu posso transmitir entre todas as estratégias possíveis e imagináveis de transmissão? É o famoso meio de log de 1 mais SNR, que eu obtenho quando eu transmito usando uma entrada gaussiana. O que se observa nessa figura? Se você olhar para a curva do máximo, do melhor de todos os mundos, e olhar para a curva que a gente obtém com o PAM, vocês vão ver que existe um gap aqui. O PAM, ele nunca vai ser o máximo que a gente pode obter. Mas esse gap,
ele é de 1,53 dB. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo esse gap aqui, ele está vindo do fato de que eu uso, quando eu transmito PAM, eu uso o shape retangular. E que todo esse gap ele pode ser transposto se eu usar um shaping não retangular, eu usar outras estratégias de shaping. E aí, só para encerrar mesmo, aqui a gente mostra, essa figurinha, ela mostra qual é a distribuição de probabilidade de cada uma daquelas amplitudes. Lembra que eu escolho os pontos do reticulado aleatoriamente, mas eu transmito amplitudes, né? Então, se eu escolho as minhas amplitudes de 1 em 1, elas são uniformemente distribuídas. Todas as amplitudes têm a mesma probabilidade. Se eu passo a escolher elas de 2 em 2 usando uma esfera para fazer shaping, você vê que a probabilidade de eu transmitir essas amplitudes aqui é menor do que a probabilidade de eu transmitir essas amplitudes aqui. Isso está capturado nessa figurinha aqui, com n igual a 2. E se eu fizer shaping com 3, com 4, com 5, papapá, com 20 dimensões, essas amplitudes vão ficando com uma cara cada vez mais gaussianas. Ou seja, o shaping leva também, mesmo usando uma coisa não gaussiana, ela leva a entrada a ser gaussiana, e é isso que eu preciso para atingir a capacidade. Bom, gente, espero ter conseguido atiçar a curiosidade de vocês, espero ter conseguido esclarecer um pouco qual é o problema. Desculpa ter passado aí alguns minutos do meu tempo, e fico à disposição. Eu já passei as transparências para a Sueli, não sei se mais alguém quer, se é o suficiente, se vocês querem que eu mande para algum outro lugar para disponibilizar elas. Mas eu agradeço. Enviar para o site, a gente pode entrar em contato depois para tentar disponibilizar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, então, pela atenção, pelo convite mais uma vez, e fico à disposição. Nós é que agradecemos, Renato. Nós Desculpa, é que... pode... Não, só falando, nós é que agradecemos. Okay. Eu gostaria de agradecer os professores, o professor Renato, o professor Sueli, por ter aceito o convite em ministrar o minicurso. E, devido ao tempo, a gente não vai ter tempo para mais perguntas, para poder seguir com a programação. E eu só tenho a agradecer aos participantes que vieram aqui prestigiar os professores. E muito obrigado. Eu que agradeço. Desculpe estourar o prazo aí, não deixar... Não, tudo bem. Eu fico à disposição. Eu vou encerrar aqui a gravação.